Queridos irmãos, nós já lemos o texto que nós vamos comentar, que é sobre o arrebatamento. Então, a igreja pode tomar os vossos lugares para não repetirmos esta leitura que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 17. Terça-feira próxima, irmãos, nós teremos aqui a visita de um pastor que vem da Assembleia de Deus de Joinville, pastor Melchior, e ele estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Convide mais alguém, esteja conosco. Também vi a irmã Clotilde, irmão Haroldo, estão conosco. A irmã Clotilde esteve hospitalizada, depois passou por uma cirurgia e um pouco de urgência. O médico disse para ela que estava por um fio, mas nós pedimos oração, a igreja orou e ela está entre nós. Nosso Deus continua poderoso para fazer grandes coisas. Amém? Queridos irmãos, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, como nós havíamos já avisado a igreja. E o versículo 17 desse texto, ele diz assim, a última parte: os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os mortos, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui aponta para a eternidade, para sempre, uma vida que não retrocede mais. E nós cremos nisso, apesar de para muitos ser um fato que não vai se concretizar devido à incredulidade de muitos. Mas nós que cremos na palavra de Deus, aguardamos ansiosos por este dia. Mesmo, irmãos, que a vida eterna seja o melhor lugar para nós, preparado para nós, a primeira coisa que nós aguardamos, a nossa mente imagina, é o arrebatamento, porque nós aguardamos isso. Eu creio ser o momento mais esperado desde a promessa de Jesus. Jesus prometeu que voltará. João, capítulo 14, versos 2 e 3, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. O versículo 3, na sua parte 2, diz assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E nós aguardamos este momento para estar sempre com Jesus. O céu é apenas um detalhe, porque a nossa alma, ela anseia estar perto de Jesus Cristo. E é isso que ele promete. Nós não temos muitas informações quanto ao lugar onde vamos viver, apesar de ter bastante, mas a nossa imaginação não consegue entender todas as coisas. Mas estar perto de Jesus para sempre, por toda a eternidade, é o que a nossa alma almeja. Para nós prosseguirmos, falar sobre o arrebatamento, é interessante nós darmos uma falada, irmãos, sobre as dispensações, ao entendimento bíblico e teológico que existiu, existe e haverá tempos definidos pela cronologia bíblica
que nós chamamos de dispensações. A teologia divide os tempos bíblicos em 7 dispensações. Nós não vamos nos deter a isso, mas as 7 são as seguintes. A primeira é a dispensação da inocência, lá no Éden, antes do pecado. Depois, a consciência, quando o homem pecou, depois que pecou contra Deus. Terceiro, vem o governo humano. O quarto é a dispensação da promessa. A quinta dispensação é a da lei. E hoje nós vivemos na dispensação da graça, que inaugurou-se no dia do Pentecoste, quando a igreja foi inaugurada, e até o arrebatamento nós estaremos vivendo a dispensação da graça. Esta graça muito se prega, é quando Jesus é dado em sacrifício pela humanidade. Ouvimos muito dizer que a graça é de graça, mas custou o sangue vertido na cruz do Calvário. Mas para que nós alcançássemos, ainda hoje, até o arrebatamento, a salvação, ela não nos custa nada, a não ser obediência a Deus. Depois, na grande tribulação, será mais difícil. Nós vamos ver isso nas próximas terças-feiras. Então, esta dispensação, meus irmãos, é o período da igreja. E este período nos traz sinais escatológicos. Quando Jesus falava aos discípulos, lá no Mateus capítulo 24, ele dá vários sinais, mas esses sinais eles foram colocados dentro da dispensação da graça. Então, às vezes nós queremos entender que isso vai acontecer tudo no final da dispensação. Não, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, porém com mais intensidade. Então, a vinda do Senhor Jesus acontecerá após o término da dispensação da graça. O noivo virá buscar a igreja. Nós vemos os sinais, no Mateus 24 ali, princípio das dores, o engano, muito evangelho pregado para enganar as pessoas, as guerras, as fomes, terremotos, perseguições, falsos profetas, escândalos, esfriamento do amor e muitas outras coisas, A multiplicação da ciência, imoralidades, o que nós vemos muito nos nossos dias, que fogem da normalidade, que são coisas que nós não gostaríamos de viver, mas infelizmente estamos vivendo. Isso são os sinais, mas o verso 13 de Mateus 24 nos alerta. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. O arrebatamento, queridos, ele é um mistério para nós, porque nunca aconteceu, mas vai acontecer. Nós não sabemos definir os pontos, nós não entendemos, esta é a realidade. E acontecerão coisas que nós não podemos dimensionar devido a nossas limitações do nosso entendimento. Paulo dá apenas um vislumbre do arrebatamento. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Você pode abrir a tua Bíblia para nós lermos e tentarmos entender alguma coisa desse texto, que com certeza o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, vai nos ensinando a sua palavra.
1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Ei que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os mortos em Cristo e os vivos que estão aqui hoje, se Jesus voltasse agora, todos nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isto é o arrebatamento, além de levar-nos ao encontro de Jesus. Ler, irmãos, talvez seja a parte mais fácil de entender o arrebatamento, ler esse texto. Explicar dificulta um pouco, mas crer que o arrebatamento acontecerá, como está escrito aqui, é pela fé que eu e você temos na palavra do Senhor. E eu creio que todos nós cremos nesta promessa, que Jesus está às portas. Talvez você possa dizer, mas eu ouço isso há muitos anos. Talvez nós não estaremos aqui quando Jesus voltar, porque Ele disse que ninguém sabe a hora, nem o dia nem a hora. Talvez vai demorar muito tempo, mas pode ser hoje, porque Ele disse que vai voltar. A nossa esperança continua viva nas promessas do Senhor. Ser transformado num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, que é menos que um segundo, mortos ressuscitando e de repente todos nós nos encontrando nos ares com Jesus. É algo inimaginável, de nós simplesmente piscar e não estarmos mais aqui, estarmos com Cristo. É uma cena que nós nunca vimos. Às vezes nos filmes, que nós assistimos e lá acontece algum arrebatamento. Tem um vídeo muito lindo que estão todos na igreja e de repente some a maioria. É um vídeo de impacto para a nossa fé. Mais ou menos se entende assim. E se hoje acontecesse isso aqui? Agora, como está a nossa vida, como está o nosso coração, para num abrir e fechar de olhos nós não estarmos mais aqui? Queridos irmãos, nós precisamos ter esta firmeza, esta esperança. Nós não podemos viver uma vida desleixada na presença do Senhor, mas sempre alerta. Tudo aquilo que nos afasta de Deus precisa urgentemente ser descartado, ser tirado do nosso caminho. Se o nosso pé nos faz pecar, é melhor entrarmos no céu com um apenas. Se o nosso olho nos faz pecar, é melhor entrar no céu com um apenas, porque lá nós teremos um corpo glorificado, não vai faltar nada, vai ser um corpo maravilhoso. Não sabemos a data nem hora, Mateus 24 e 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Lógico que aqui Jesus estava falando ainda na terra, quando ele havia se despido de toda a sua glória, mas com certeza Jesus Cristo sabe o momento. Mas por amor, por misericórdia, talvez ele esteja demorando para que não se percam muitos.
que devem ainda tomar uma decisão na sua vida. Outros que estão vivendo à margem do caminho, mas que o Senhor estende a sua graça e a sua misericórdia até estes também. Não haverá qualquer sinal indicador, irmãos. Às vezes nós talvez queremos esperar que saia uma notícia de um grande líder, de uma grande guerra. Talvez nós esperamos que alguém ouse afirmar que Jesus está voltando. Isso não vai acontecer. A palavra é muito clara, que é num abrir e fechar de olhos, mas que ninguém sabe a não ser Deus. E no momento que Deus achar oportuno acontecer o arrebatamento, acontecerá. O aviso que Ele nos deixou é: estejam preparados, alertas, servindo a Deus de todo o coração. Entretanto, Jesus nos aconselhou a atentar para os sinais. Olha para os sinais, mas estes sinais não resolvem a tua vida cristã. O que precisa acontecer é estar preparado. Mateus 24:32, Jesus nos aconselhou. Apesar de que não basta atentar para os sinais, eles não vão nos salvar. Mas como eu disse lá na primeira terça que falamos nesse assunto, menos preocupações com os sinais, mais preocupação com a nossa vida espiritual. Por quê? Porque talvez eu não chegue até o arrebatamento. Talvez o meu coração não suporte. É tão simples hoje, alguém infarta, passou da morte para a vida. É tão rápido, irmãos, que nossa preparação não deve ser apenas para o arrebatamento, mas para em um momento encontrarmos com Cristo. Então não haverá sinal, não espere por sinais. Não espere que alguém surja como libertador do mundo. As notícias, as pessoas dizem: fulano será o anticristo. Surgiu alguém, olha como ele se porta, olha o que acontece com ele, esse será o anticristo. Nós não estamos preocupados com o anticristo. Nós estamos preocupados com Cristo. A nossa preocupação é estar com Ele. Esqueçamos o anticristo. Esse não vai nos trazer alegria alguma. Jesus virá secretamente para a igreja. Só nós, os salvos, ouviremos o que está aqui no versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada a trombeta de Deus. Estas três coisas nós vamos ouvir: a palavra de ordem do Senhor, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus que vai soar. E nesse momento nós já estaremos com Cristo. Mateus capítulo 25, versos 1 ao 13, nos traz a parábola das 10 virgens. E o noivo não mandou ninguém avisar que ele estava chegando. Quando elas se deram conta, ele já estava chegando. E tinha gente despreparada. Podemos também ver lá no capítulo 24 de Mateus, versículos 39 ao 44. Jesus fala da vigilância, semelhante aos dias de Noé. Eles estavam avisavam,
Mas o povo continuava casando, dando-se em casamento, festas, orgias, estavam envolvidos com as coisas desta vida e não viram. Quando Noé e sua família entraram na arca, Deus fechou a porta por fora e não houve oportunidade para mais ninguém. Será secreto para a igreja verdadeira, imaculada. Amém? Os participantes do arrebatamento, quem serão, irmãos? Jesus, o mais importante personagem desse fato, o arrebatamento. Ele vem buscar a igreja. Ele não vai mandar um anjo, nem um arcanjo, nem um querubim. Ele próprio desce dos céus para nos encontrar. Não vai mandar recados, mas o noivo vem buscar a sua igreja, porque foi ele que ressuscitou, foi ele que morreu e ressuscitou, foi ele que fez a promessa e cumprirá a promessa. Você crê assim? Ele assumiu uma responsabilidade com a igreja. Assim como subiu, há de voltar para buscar o seu povo. E também o outro personagem é o povo, eu e você, que nenhum de nós fique para trás, mas que todos nós tenhamos uma vida que condiga com a palavra de Deus, para que no dia do arrebatamento, o nosso espírito, que condiz com o Espírito Santo, nos mantenha preparados, para que quando a trombeta soar, nós da mesma forma que todos os demais, de todas as regiões do mundo, todas as línguas, todos os idiomas, de todos os tempos da igreja, num abrir e fechar de olhos, nos encontramos todos juntos. Que reunião linda que será. Talvez você tenha saudades de alguém, talvez você tenha curiosidade para conhecer os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo. Então nós vamos nos encontrar nos ares, juntamente com Cristo. Precisamos também entender, irmãos, que 1 Tessalonicenses 4,16, ele fala que os mortos em Cristo serão arrebatados. E a igreja que foi batizada também no corpo de Cristo. E isto só começou a acontecer no Pentecostes. Portanto, o arrebatamento, esse primeiro arrebatamento, é para a igreja do Novo Testamento. Os salvos do Antigo Testamento é para uma outra ocasião que nós vamos falar. Mas agora é a igreja que vai subir com Cristo, para que todos juntos estejamos nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, para receber o galardão a qual nós temos direito, né? Então, as duas fases do arrebatamento da igreja, ou da segunda vinda de Jesus, a primeira vinda corresponde ao nascimento de Jesus, quando ele veio lá em Belém. A segunda vinda acontece em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, e a segunda fase, quando Jesus vem em glória, lá após a grande tribulação. Então, a primeira será somente para a igreja. Jesus não vem à terra, não vai colocar os seus pés neste mundo. Ele vem como um ladrão à noite,
como noivo lá da parábola das 10 virgens. Ele vem para os santos e em secreto. De repente sumiu um povo. Vão dar falta de muita gente. Mas ninguém sabe como. Apenas sumiram. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que serviram a Deus vão saber o porquê. Eles estavam certos. Aquela igreja estava certa. Os crentes estavam certos. Então o desespero vai tomar conta daqueles que ficaram. A segunda vinda, Jesus virá para julgar as nações. Pisará o monte das oliveiras e este monte vai se abrir, vai se fender. Todo o olho verá. Virá como o Rei dos Reis. Virá com os seus santos, a igreja que subiu no arrebatamento agora retorna com Jesus. Após 7 anos, a igreja retorna. Então, queridos, nós precisamos estar preparados, porque faremos parte das 2 fases da segunda vinda de Jesus Cristo. A primeira, nós subimos. Na segunda fase, nós descemos com Cristo. E Ele estabelecerá o milênio, o reino de Deus na terra. E a igreja estará junto. Então, esta primeira fase que nós queremos falar, estamos falando que é o arrebatamento. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 ao 4. Paulo, ele fala aos irmãos de Tessalônica, dizendo assim: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Será um rapto, um assalto repentino dos crentes. Esta palavra arrebatados, no grego, harpazo, ela quer dizer tirar, arrancar com força, num abrir e fechar de olhos. Arrebatamento quer dizer exatamente isso. Simplesmente Jesus vem e leva, arranca, toma para si, rapidamente, como um assalto. E eu pergunto a você, o que podemos fazer em um piscar de olhos? O que se pode fazer em milésimos de segundos? Nós não teremos tempo para nos preparar. Nós não teremos tempo para confessar pecados, pedir perdão por pecados. Nós não teremos tempo para nos consertar com o nosso irmão que ferimos ou fomos feridos. Não haverá tempo para nada, irmãos. Ou é ou não é. Preparado ou despreparado. Por isso Deus quer que cada um de nós, indistintamente, nos mantemos fiéis, para a qualquer momento deixarmos esta terra. O versículos 16 e 17 de 1 Tessalonicenses diz que ele virá nos ares, será secreto, para firmar isso, para que entendamos que
que estas duas fases são distintas. A primeira fase, Jesus vem só para a igreja, em secreto, e ele não desce à terra. Na segunda fase, ele vem, todo olho verá, a igreja vem junto, e ele pisará o monte das oliveiras. E para afirmar ainda mais, Efésios 4:30, que ele vem somente para a igreja, nós lemos: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos coloca um selo, e esse selo, ele precisa estar ativo em nós, para quando Jesus voltar, ele possa ver em nós que somos selados pelo Espírito e nos arrebate juntamente com os demais. 2 Timóteo capítulo 2:19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele sabe quem somos, ele sabe quem está preparado, ele sabe quais os corações estão voltados para Deus. Não há como burlar o arrebatamento, não há jeitinho brasileiro, porque isso depende de Jesus. Ele sabe quem eu sou, ele sabe o que a minha vida tem feito, o que eu tenho feito com a minha vida. Ele sabe se eu estou tendo Deus como prioridade da minha vida ou não, se eu estou preparado ou não. O mundo não verá, mas sentirá a nossa ausência. Acreditamos, irmãos, no pré-tribulacionismo. A Assembleia de Deus crê nesta doutrina. Pré-tribulacionismo é crer que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Pós-tribulacionismo é uma interpretação que diz que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação. Mas nós pregamos que o próximo evento escatológico é o arrebatamento. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, pois entendemos que a grande tribulação é o que a Bíblia fala e afirma que é a ira de Deus sobre os ímpios. Se a ira de Deus é sobre os ímpios, a igreja não deve estar aqui. E quando nós estamos ansiosos por algo, este acontecimento, geralmente é algo bom. Ninguém fica ansioso para um problema ou para sofrer. Nós estamos ansiosos pelo arrebatamento, a alegria de termos vencido e encontrarmos com Cristo. A palavra de Deus nos afirma que não fomos destinados para a ira, mas para a salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 9. Abra a Bíblia aí para nós lermos. Está escrito assim, irmãos: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos destinados para o dia em que o Senhor vai tratar com o mundo. Nós seremos salvos disso. Apocalipse capítulo 3 e 10, verso muito conhecido, versículo muito conhecido, diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E tem outros textos, Mateus 3 e 7, 1 Tessalonicenses 1 e 10,
que diz assim: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós temos muitos tipos, antítipos, que a Bíblia nos apresenta, que são situações do passado que transmitem uma mensagem para nós, para o futuro. Um exemplo, Isaque, filho de Abraão, é um tipo de Cristo que devia ser imolado no Monte Moriá, uma oferta do seu pai Abraão a Deus. Jesus, sendo o tipo, o antítipo, Jesus foi enviado por seu pai como sacrifício pela humanidade. Então, quando nós pegamos algo lá do Antigo Testamento e aplicamos, nós temos muitos exemplos que podem ser usados para que entendamos que nós não participaremos da grande tribulação. Quais os exemplos? Enoque foi transladado antes do dilúvio. Ele era um homem que andou com Deus. E Deus não permitiu que ele passasse por aquela geração e também não enfrentasse o dilúvio. Noé e a sua família foram preservados da ira de Deus sobre aquela geração pecadora. Deus deu o destino para Noé e para a sua família. Ló e sua família foram salvos do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. A grande tribulação será o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. Por que a igreja participaria depois de uma vida de aflições para exatamente ser salvos? Por que Deus permitiria que nós permanecêssemos aqui enquanto Ele trata com outros? Então vamos crer nesta palavra, que nós seremos arrebatados antes que venha o mal sobre o mundo. Nós precisamos respeitar quem pensa diferente. Respeitamos, entretanto, a Assembleia de Deus tem esta interpretação. E eu creio que todos têm este mesmo entendimento, porque somos assembleianos, somos pentecostais e queremos entrar no céu. Podemos dizer, irmãos, que tanto pré-tribulacionismo como pós-tribulacionismo tem seus argumentos, mas também tem suas dificuldades em alguns textos. Porém, isso não pode ser motivo de debates entre a igreja. Nós precisamos crer que nós seremos arrebatados. Entretanto, a perspectiva pré-tribulacionista, essa que nós cremos, tem mais solidez, tem mais consistência com a hermenêutica bíblica. E nós poderíamos citar muitos textos, mas um único argumento que eu quero deixar aos irmãos. Se o arrebatamento acontecer no final da grande tribulação, cai por terra as palavras de Jesus dizendo que daquele dia e hora ninguém sabe. Porque se nós aguardarmos a grande tribulação, entrarmos na grande tribulação, saberemos o dia e os tempos, que não é para nós saber. Serão 7 anos, então nós vamos nos preparar. Mas Deus quer nos manter preparados agora para o arrebatamento. E entendemos que a salvação não se dá por fé no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo, no mesotribulacionismo, que é uma outra visão ainda, mas pela fé em Cristo Jesus. Mesmo que eu tenha uma divergência contigo quanto à interpretação bíblica, a nossa salvação só acontece pela fé que nós temos em Cristo Jesus. A segunda fase do arrebatamento nós falaremos depois, mas vamos ver os resultados do arrebatamento.
Vários são os resultados, mas alguns deles, a promessa de Jesus estará cumprida. Quando o arrebatamento acontecer, nós suspiraremos. Era verdade, eu acreditei, eu tive fé, e olha onde estou. Ele garantiu a nós, aos discípulos, que chegaria o dia em que nós todos juntos desfrutaríamos de uma comunhão ininterrupta com Jesus. Eu sempre digo, irmãos, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, é maravilhoso. E muitos que choram bastante, não é a minha facilidade, mas choramos por estar na presença de Jesus. Mas imagina você estar com Ele para sempre. Esse gozo, o gozo da salvação, integralmente, sem interrupções. Sabe aquela oração quando você está de joelhos dobrados e não tem vontade mais de levantar dali? Aquela sensação é pouco do que nós vamos viver lá nos céus. Tem muito mais para nós. Também será a conclusão da nossa salvação. Quando aceitamos Jesus, nós somos justificados, regenerados, santificados, somos filhos, nos tornamos filhos de Deus, e a glorificação nós ainda não recebemos. Receberemos depois, no arrebatamento. Aí sim, teremos um corpo glorificado, desfrutaremos da salvação de forma plena. Não mais seremos limitados a esse corpo físico que nos leva a pecar. Não haverá mais tentação contra nós. As provações passaram, tudo se fez novo para aquele que é salvo. E para concluir, irmãos, igreja, não ignore estas coisas. Paulo escreveu aqui no versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: não queremos que vocês ignorem, não quero que sejais ignorantes quanto a estas coisas. Nós precisamos saber para estarmos preparados, porque a Bíblia nos fala da iminência do arrebatamento. Vai acontecer, não sabemos o tempo. Já falei aqui que Deus quer nos manter alerta, porque pode acontecer a qualquer momento. Então não vamos ignorar estas coisas. Sejam fiéis a Deus. Não troquem a presença de Deus por qualquer prazer momentâneo. Não vale a pena nós termos um prazer instantaneamente, poucos minutos talvez, e perdermos uma eternidade com Cristo. Não vale a pena. Rejeitem as ofertas do diabo. Não caiam nas suas armadilhas. Elas são sutis. Elas querem sempre nos armar alguma coisa para que nós não venhamos ter forças para sair. São as artimanhas do inimigo. O alvo do crente é estar com Cristo, é os céus. É ver Deus na sua glória, é viver eternamente com Cristo. É o desejo de Jesus para nós, para minha e para a tua vida. Ele preparou todas as coisas. Há casas, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele só foi organizar agora para que nós possamos ir morar com ele. Então não desperdice a oportunidade de ser vencedor. De que adianta
Vocês lembram daquela frase? Nadou, nadou e morreu na praia. Para nós não serve isso. Nós precisamos vencer, fiéis até o fim. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo aos Filipenses capítulo 3 e 14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo é um grande exemplo para nós, mesmo com todas as dificuldades, sendo esquecido por tudo e por todos, mas ele tinha um alvo e ele chegou lá. E eu e você chegaremos lá também. Muitos vivem querendo ir para os céus, meus irmãos. Falam no arrebatamento, mas não vivem como aqueles que amam a Deus. E lá só entra quem ama a Deus. É simplesmente um medo da condenação, é um medo do inferno que faz muitos a entenderem que estão no caminho. Mas viver à margem do caminho não é ser um cristão, não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus para morar no céu é fazer como ele fez. O nosso modelo é Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitá-lo em todas as coisas para chegarmos lá. O céu é para quem ama a Deus, para quem obedece a Deus. Não é para quem entende que o céu é apenas uma opção. Já que tem duas opções, a melhor é o céu, então eu quero ir para lá. Não é assim. Para ir chegar lá, tem uma estrada. E essa estrada é difícil. Pior quando nós entendemos que temos que carregar uma cruz todos os dias. Renegar a própria carne, os interesses humanos, os prazeres mundanos, colocar a cruz nos ombros e seguir esse caminho, porque lá no final é glória. Lá no final é uma terra que está preparada para nós, que nós não imaginamos, porque Paulo escreveu: fui até o terceiro céu, vi coisas inefáveis, que eu nem sei contar, nem vou falar para que não estrague a surpresa que Deus tem para nós. É para lá que nós vamos. Então fica firme, não desperdiça o tempo, porque o Senhor está às portas, e aquilo que estamos aprendendo hoje será uma realidade nas nossas vidas em breve. Assim eu creio, e eu creio que você crê também.